Bom dia a todos, bom dia a todas. Acho que é um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado aí por se conectar para acompanhar a nossa live aqui sobre as tendências do varejo alimentar de 2025. Então, esse é um relatório que a McKinsey, em parceria com a Kantar, tem feito todos os anos aqui com o objetivo de trazer a nossa última visão sobre o que tem acontecido no varejo alimentar e quais são as perspectivas para o futuro. Esse relatório depois vai ser publicado e vocês vão poder consultar com mais detalhes as informações. Acho que a ideia dessa live é a gente trazer aqui as principais mensagens, as principais informações desse relatório. Então, eu gostaria de me apresentar aqui. Eu sou Roberto Tamaso, sou um sócio da McKinsey que lidero a prática de varejo para o Brasil. Então, novamente, um prazer enorme estar com vocês hoje. Bom dia a todos, sou Juliana Paulucci, sou uma sócia da McKinsey, estou na firma há 8 anos, ajudando nossos clientes de varejo e consumo nos seus desafios de crescimento, marketing e vendas. Vou participar da live aqui com o Roberto Tamaso, um prazer estar com vocês. Bom, pessoal, a gente vai tocar aqui em 4 temas muito relevantes, são temas que a gente fez aqui a nossa curadoria para trazer para vocês nessa live. A gente vai ter aqui provavelmente alguma coisa entre 30 e 40 minutos de exposição. Depois, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, mas se vocês quiserem já ir enviando perguntas ao longo da apresentação, no final eu e a Juliana vamos fazer aqui uma curadoria e responder algumas das perguntas de vocês. E a gente deixa aqui, como já estava na página anterior aqui, a gente deixa aqui os nossos e-mails, caso vocês queiram enviar e-mails para tirar dúvidas, alguma coisa para nós dois estamos disponíveis, tá bom? Começando aqui a nossa frente de conteúdo, pessoal, tem 4 mensagens muito importantes que a gente gostaria de comunicar aqui, né? A primeira mensagem, a gente começa falando um pouco do ambiente macroeconômico, tá? Acho que todo mundo tem acompanhado como é que está evoluindo, a gente vê ainda um ambiente macroeconômico desafiador, né? Taxa de juros elevadas, acho que ainda a inflação de alimentos acima da inflação real e acima da meta, do centro da meta do Bacen. No entanto, um consumo resiliente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e detalhar um pouquinho por que a gente ainda enxerga um consumo resiliente, né? O segundo bloco que a gente vai explorar aqui é entrar realmente no entendimento do sentimento do consumidor e ver como é que ele está olhando para esse mercado, né? Esse consumidor é um consumidor que está muito cauteloso, muito seletivo, e ele está fazendo claras escolhas em algumas categorias onde eles realmente vão fazer as economias, tipicamente categorias mais básicas, mais commodities, e podendo ter alguma economia para, como a gente chama aqui, de esbanjar em outras categorias, né? Fazer indulgência em outras categorias. Depois, a Juliana vai comentar um pouquinho também sobre como é que tem sido a jornada de compra desses clientes, né? O que a gente vê é que, fundamentalmente, esse cliente está cada vez mais fragmentando os canais, ou seja, tem menos fidelidade a marcas, menos fidelidade a canais e muito mais, né, o uso de canais diferentes para missões diferentes, e esse cliente está, naturalmente, cada vez mais digital, né? E, por fim, a nossa ideia é fechar essa live comentando um pouco com vocês como é que a gente vê o varejista evoluindo para frente, no sentido de continuar fortalecendo o core, ganhando eficiência, mas também buscando novas avenidas de crescimento, especialmente em negócios que têm margens mais elevadas do que o negócio tradicional de varejo, tá? Então, eu vou começar agora com a parte macroeconômica, eu vou passar algumas páginas. A primeira página, acho que linkado ao que eu falei no começo sobre a inflação, a gente tem aqui um gráfico onde a gente mostra a evolução do IPCA ao longo do tempo, e a linha mais clara, aqui o azul mais claro é o IPCA total, e a linha de azul mais escuro é o IPCA de alimentos. A gente vê que a inflação de alimentos está superando a inflação total, de vários anos, né? 24 já aconteceu isso, 25 continua acontecendo, e isso também está acima da meta do Bacen. No entanto, o que chama mais atenção e que eu acho que tem mexido muito mais com a percepção dos consumidores não é a inflação total, porque, na verdade, quando você conversa com os consumidores, a inflação percebida ela é mais elevada na cabeça das pessoas. E por que ela é mais elevada? Porque ela tem uma concentração muito grande em algumas categorias que são muito recorrentes, por exemplo, carnes e bebidas, que são muito relevantes na cesta do brasileiro. E se você pegar alguns itens específicos da amostra, em produtos como o café moído, o tomate, a abobrinha, que tiveram inflações de 30%, 40%, que são extremamente elevadas. Então, a combinação, né, do mix de categorias e dependendo da cesta e da missão de compra, cria realmente uma percepção de aumento de preço, às vezes muito maior do que está acontecendo na média do mercado, e isso mexe muito com o comportamento do nosso consumidor, né? No entanto, quando a gente compara a inflação com a renda, que acho que a conexão que a gente quer fazer aqui, que é o consumo continua resiliente,
a gente vê que tanto no histórico dos últimos anos como nos últimos 12 meses, a renda cresceu um pouco acima da inflação e um pouco acima da inflação de alimentos também. E a gente também observa não só o aumento da renda média e da renda per capita, mas também uma redução na taxa de desemprego. Então, a combinação desses dois fatores faz com que, de novo, exista um consumo aqui mais resiliente. E eu vou abrir um pouquinho aqui como é que o consumidor está enxergando e com o que está preocupando ele nesse cenário. Tá? Olhando para a cabeça do consumidor aqui, pessoal, a gente faz uma pesquisa globalmente todos os trimestres para entender, né, como esses fatores que eu acabei de colocar lá em cima sobre macroeconomia, né, comportamento inflacionário, incertezas, como é que isso impacta de fato o sentimento do consumidor. Né? A gente tem uma pesquisa proprietária que chama Sentimento do Consumidor, a gente mede isso ao longo do tempo para entender como é que ele está se sentindo e para a gente trazer implicações para o mercado e para os nossos clientes com relação a isso. Né? Essa página é bem interessante, onde ela mostra nas barrinhas a evolução do sentimento do consumidor com relação à economia brasileira e a gente até faz alguma comparação com alguns outros países. Quando você olhar para o gráfico, está vendo a barrinha mais clara são os consumidores que dizem que tem um otimismo quando ele olha para frente com relação à perspectiva econômica. A barrinha azul do meio tem um nível de incerteza e a barrinha azul de baixo tem um certo pessimismo aqui. Então, o que a gente observa aqui é que o Brasil, de fato, não tem evoluído no nível de otimismo, ele tem realmente mantido no nível de incerteza e de insegurança relativamente grande aqui dos consumidores. Mesmo quando a gente compara com países como Índia, China, México e Estados Unidos, a gente vê que o nível de otimismo do Brasil, infelizmente, está muito menor, apesar de, historicamente, o Brasil ser um país que tem sido bastante otimista com relação à economia, e isso tem mudado nos últimos anos. Tá? E aí, quando a gente para perguntar para ele por que ele está com incerteza, por que ele está pessimista, o que o consumidor nos diz fundamentalmente alta de preço e inflação, parte de violência urbana, segurança pessoal, desemprego e segurança de emprego. Então, são todos fatores, né, muito relacionados com renda, com preocupação de inflação. E o mais interessante, quando a gente olha a quebra por classes sociais, ali a gente tem a quebra de classe A, B e C, a gente vê que a inflação não é uma preocupação só de quem tem renda média ou mais baixa, é uma preocupação de todos os níveis de renda, e depois esse comportamento vai se alterando, ou seja, praticamente metade dos nossos consumidores ainda continuam muito preocupados com alta de preços e inflação. Então, isso, a gente eleva o nível de responsabilidade dos varejistas de garantir que a gente trabalhe com sortimento correto, percepção correta de valor, entre outros fatores que são tão relevantes. Né? Quebrando e perguntando para o cliente como é que ele está vendo a renda, e aí, de novo, conectando com o ponto lá em cima que a gente viu que existe um aumento de renda, quando a gente pergunta para o consumidor diretamente como é que ele viu o aumento do poder de compra dele, da renda dele nos últimos meses, sim, tem uma boa parte das pessoas, especialmente em classe A, B e C, que reconhece que teve um aumento de renda, apesar de uma parte relevante da classe C, D e E reconhecer uma redução na renda. No entanto, quando você pergunta sobre os gastos domésticos, e aí acho que a história muda bastante. Né? A gente vê que a percepção de aumento dos gastos domésticos ele é muito superior à percepção de aumento de renda, principalmente nas classes B, C, D e E. Tá? E isso está relacionado não só, obviamente, ao custo alimentar, mas a custo de serviços, demais categorias, entretenimento e acho que outras categorias que a gente sabe muito bem que tem consumido aqui parte do poder de compra do brasileiro. E aí você chega na última coluna da direita, onde você vê que uma parte da classe mais alta conseguiu aumentar a poupança, mas a grande maioria dos consumidores, que está mais concentrado na B, C, D e E, a gente teve uma redução de poupança, ou seja, a gente está vendo o poder de compra do brasileiro sendo comprimido, sendo espremido ao longo do tempo. Tá? Por fim, a gente quebrou aqui para entender como é que esse brasileiro tem feito para esticar esse orçamento, né? Dado que ele tem menos poupança, ele tem menos renda disponível, como é que ele tem feito para esticar esse orçamento? A gente fez uma outra pesquisa aqui com esse grupo de pessoas, onde a gente não só separou os itens entre os itens mais básicos da cesta alimentar, como os itens complementares ali da parte de limpeza, higiene, etc., com itens mais discricionários, e a gente vê que tem diversas estratégias de economia, né? Tem consumidores que compram tamanhos menores, então você pega aqui alguns exemplos de consumidores que estão fazendo, né, a redução do tamanho e quantidade. Tem outros consumidores que estão trocando para outras lojas ou lojas mais baratas.
Tem parte dos consumidores que estão adiando suas compras, então, obviamente, nos essenciais você vê que o adiamento ele é muito menor, porque são coisas muito necessárias, mas aí sim existe uma compra de produto mais barato ou uma marca mais barata. Mas quando você vai para os não essenciais ou com os discricionários, a gente vê muito postergação de compra. Então, a combinação desses fatores aqui leva, evidentemente, ao que a gente chama de um efeito grande de trade-down, né? De consumidor procurar produtos mais baratos e também, acho que postergar compras e, de novo, reduzindo aqui o efeito no varejo. Fechando esse bloco do consumidor, tem uma parte que é muito interessante, que tem aparecido nessas pesquisas nos últimos 2 anos, tem uma certa dicotomia aqui, que é, a gente, ao mesmo tempo que a gente vê esse consumidor com um poder de compra mais apertado, a gente vê esse consumidor com renda disponível menor, ele tem economizado em algumas categorias para realmente poder depois, o que a gente chama de esbanjar, acho que é um tema até forte para o contexto brasileiro, mas de conseguir realizar indulgência em algumas das categorias. Então a gente vê uma parte sim dos consumidores declarando que compraram produtos mais premium, declarando que compraram em lojas mais sofisticadas, e evidentemente isso aqui varia muito de categoria para categoria, mas principalmente a parte de pessoal, né, higiene, beleza, parte de cuidados, a gente vê uma parte dessa renda sendo derivada para essas categorias que tem crescido bastante no Brasil, dado esse efeito de indulgência que a gente vê no comportamento do consumidor brasileiro. Eu fechei aqui, acho que esse primeiro bloco, a gente falou, né, um pouquinho de macroeconomia, um pouquinho de como que esse consumidor está olhando para frente, está olhando para o mercado e está sentindo esses efeitos. Eu vou passar para a Juliana aqui para ela comentar um pouquinho como é que tem sido esse comportamento diante do varejo, né? Obrigada, Tamaso. Então, pessoal, a gente viu, né, um ambiente super desafiador, essa inflação percebida cada vez mais alta, apesar disso, né, um consumo ainda resiliente e o consumidor cada vez mais cauteloso, né, e seletivo, muito polarizado, o trade-up acontecendo, ao mesmo tempo o trade-down, né, essa busca por valor cada vez mais intensa. E acho que agora eu vou mostrar para vocês como isso se traduz no que de fato aconteceu com o varejo alimentar nesses últimos períodos. Então, começando, né, que a gente tem nessa página a receita estimada do varejo alimentar no Brasil, quebrada pelos diferentes canais. Se a gente olha de 2019 até 2024, é um varejo que cresce aí a 11% ao ano. O atacarejo, agora em 24, já passa a responder por quase metade do faturamento do setor. Então, ele sustentou o crescimento, né, consistente ao longo dos períodos, mas esse crescimento ele vem se desacelerando. E esse crescimento do atacarejo agora está cada vez mais sustentado por abertura de novas lojas e menos por crescimento do same store sales, crescimento dentro das mesmas lojas, mostrando ali um desafio, né, para o formato, que a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente vê os supermercados tradicionais resilientes, estão crescendo nos 2 períodos, né, se a gente olhar a série inteira, de 19 a 24, 9%, na série mais recente, né, 10%. A gente vê hipermercados, o varejo tradicional, que é esse azul mais clarinho, andando de lado, então, né, bastante desafiado por esses novos formatos, e os hipermercados como o formato que mais sofre. Então, consistentemente decrescendo e decrescendo ainda mais intensamente nesse segundo período, né, nessa série mais recente de 21 a 24. Conveniência ainda é um modelo que no Brasil não é, né, tão significativo, representa apenas 1%, segue crescendo, mas ainda com uma proposta de valor, com desafios de rentabilidade ainda a serem, né, endereçados. Quando a gente não tem ainda os resultados de 2025, nosso ano fechado de 2025, mas o que a gente, né, vê dos dados preliminares, o que a gente escuta, né, conversando com executivos da indústria e do varejo, é que em 2025 esse crescimento aconteceu, mas ele aconteceu diferente. Ele aconteceu cada vez mais puxado por preço e não por volume, o que, né, coloca um grande desafio, né, para o que a gente vai ter aí nesse próximo ano, um ano onde o cenário macroeconômico ainda vai estar desafiador, né, com todas as incertezas que estão por vir aí em 2026. Quando a gente começa a entender o comportamento do consumidor nos diferentes canais, o que nós vemos? Então, nesse gráfico, a gente tem esse comportamento do consumidor em relação à frequência de compra, volume por visita, número de canais visitados e ticket médio. A linha azul clarinha ali, que, né, começa no 100,
na base 100 em 2019 chega a 129 em 2025, é o número de canais visitados. Então, esse número de canais visitados ele aumentou muito, né, entre 19 e 22, se estabilizou ali no período de 22 a 24 e segue crescendo um pouquinho, né, mais, não tão acentuadamente quanto nos períodos anteriores, mas retoma um pouquinho desse crescimento entre 2024 e 2025, mostrando que a omnicanalidade ela veio para ficar, ela é uma realidade, os consumidores sim estão comprando em vários canais, estão pesquisando o preço em vários canais, e a omnicanalidade não significa apenas finalizar ali a compra nos diversos canais, mas a gente sabe que mesmo né, que o e-commerce ainda para o varejo alimentar seja pouco representativo, né, em percentual, a compra e a pesquisa, né, a jornada de compra, ela começa muito antes do que a finalização ali da transação. E essa jornada de compra, ela está omnicanal, ela está acontecendo em diversos canais. A gente vê também que o ticket médio caiu um pouco, a frequência de compra ela segue crescendo e o volume por visita caindo, né? Justamente por isso, eu estou fragmentando mais a minha cesta, eu estou buscando, né, missões de compra em diferentes canais e isso traz um grande desafio aí, uma mudança, né, muito importante, né, para o setor de varejo alimentar. Quando a gente dá um raio-x no atacarejo, né, para tentar entender o que aconteceu com o atacarejo nesses últimos anos, a gente vê que a penetração nos lares, que é essa linha branca que chega ali no 122, no Q2 de 2025, ela foi a principal alavanca de crescimento do atacarejo ali né, entre 2023 e 2024. Essa penetração cresceu muito. O atacarejo que nasceu como, né, um formato, né, mais destinado tanto B2B, B2C, o B2B pensando ali mais nos pequenos varejos, nos transformadores, o B2C talvez pensando, né, nas classes C e D, ele cresceu muito a penetração com um crescimento, com uma mudança ali do perfil sociodemográfico dos consumidores desse canal. Mas é uma penetração que começa a se estabilizar no ano de 2025 e que, né, é reforçado pelos números que nós vemos de crescimento nas mesmas lojas, desacelerando, e esse crescimento do formato sendo muito mais puxado por crescimento de novas lojas. A gente vê que a frequência de compra também ela né, começa a cair um pouco, mas o gasto por viagem, o volume por viagem ainda sustenta parte desse crescimento. Então, o atacarejo é um formato que foi um formato ganhador dos últimos anos, que sustentou crescimentos de duplo dígito, né, nos últimos anos, mas que começa a ser, né, desafiado e num momento aqui de repensar essa proposta de valor do atacarejo. E diante disso, né, diante dessa necessidade de sustentar esse crescimento, por outro lado, de atender às missões de compras de um perfil cada vez mais diverso que frequenta esse canal, né, como falei, pequeno varejo, transformadores e diferentes consumidores finais de diferentes classes sociais, o atacarejo começa a ampliar um pouco seu sortimento, né, tanto para categorias diferentes, para uma diversidade de sortimento maior, pegando produtos mais premium, reforçar categorias importantes, né, tradicionalmente destino de supermercados, mas que o atacarejo passa a começar a atuar também como frutas, legumes e verduras, reforçar serviços como açougue, padaria, né, repensando essa proposta de valor para tentar atender as diferentes necessidades das diversas missões de compras dos consumidores. E quando a gente conversa, né, com executivos tanto do varejo quanto da indústria, acho que o grande tópico de discussão é como sustentar essa mudança, essa evolução da proposta de valor, mas ao mesmo tempo mantendo a competitividade, que foi a receita do sucesso do atacarejo, de ter uma estrutura de custos muito enxuta, de conseguir, né, oferecer preços competitivos aos consumidores. Então, será que a padaria do atacarejo ela vai ter que ser uma padaria, né, diferente, né, com, né, mais pães congelados e não, né, uma padaria com um sortimento tão completo quanto a gente acha no supermercado? Então, acho que são alguns dos desafios e dos questionamentos que a gente tem escutado e debatido, né, com vários dos nossos clientes. E nessa página é interessante ver à direita que, apesar de ainda não serem tão representativas,
outras missões de compra que não eram as missões de compra tradicionais do canal, como urgência e proximidade, são as que mais apresentam crescimento entre 23 e 25. Então, no gráfico a gente vê ali, né, missões de urgência, necessidade específica, proximidade, reposição e abastecimento. Em branquinho, como que foi o crescimento do total do mercado, em azul escuro, qual foi o crescimento no formato atacarejo. Então, o atacarejo cresce mais em todas as missões de compra, em comparação com o total do mercado, mas o que mais cresce são essas missões de compra que não eram as tradicionais, né, do formato, mas evidenciando essa busca do consumidor por tentar atender diversas das suas necessidades. E acho que quando a gente fala do crescimento do varejo alimentar, da evolução do varejo alimentar, não dá para falar desse tema sem falar dos players locais e regionais. É muito interessante quando a gente discute com os nossos colegas da McKinsey de outras regiões, né, de outros países, e compara e explica como que é a dinâmica do mercado no Brasil versus, né, outros mercados, como Estados Unidos, Europa, que no Brasil o nível de consolidação no varejo alimentar ainda é muito menor do que a gente vê internacionalmente. E acho que a razão, né, disso é da força que existe no Brasil dos players locais e regionais. Então, do lado esquerdo do gráfico, a gente mostra a variação do volume por tipo de varejista. Então, tanto nos períodos de entre 23 e 22, quanto entre 24 e 23, em ambos os períodos, os varejistas locais e regionais cresceram mais do que os varejistas nacionais. E quando a gente olha à direita do gráfico, à direita da página, com a lista dos top 10 players pela listagem da Abras, 6 desses players são locais ou regionais e eles concentram 30% da receita total de todos os top 10 players. Então, são players muito fortes que conseguiram entender que no Brasil one size fits all, né, uma solução apenas para poder atender a todas as regiões, não é o modelo que funciona. A gente tem que entender a regionalidade, a gente tem que entender as especificidades das necessidades dos consumidores em cada uma das regiões do nosso país. E acho que cada vez mais os players nacionais agora têm buscado também esse entendimento, essa adequação do sortimento, da experiência de consumo nas suas lojas, para reconhecer essas necessidades que são diferentes em cada uma das regiões. Então, esse respeito ao regionalismo é super importante. Acho que agora, né, acabamos de passar por período de Black Friday, muitos dos players que tiveram sucesso na Black Friday buscaram fazer isso, como adequar a minha estratégia de Black Friday, minha intensidade promocional, o SKU que eu vou acelerar mais em cada uma das... acelerar mais a Black Friday, entendendo o dinamismo regional e as necessidades e os interesses dos consumidores em cada uma das regiões do nosso país. E quando a gente fala também, né, sobre o crescimento do varejo, os diferentes formatos, acho que é crítico a gente falar do digital. Então, o consumidor ele está mais digital e ele está repensando, né, com uma expectativa diferente da sua jornada, uma jornada muito mais integrada, uma jornada que, de fato, respeita e entende essa omnicanalidade que veio para ficar. Apesar do e-commerce, da penetração, da relevância de e-commerce para o varejo alimentar ainda ser pequena, né, em volume, em valor, e menos por volta de 3%, 4%, se a gente olha a penetração do e-commerce nos lares brasileiros para categorias de consumo de alto giro, ela já chega a quase 41%. E esse crescimento no e-commerce ele é 4 vezes maior do que a média dos demais canais. Então, é um movimento que está acontecendo muito forte. É claro que a gente sabe que ainda tem, né, desafios importantes, desafios de rentabilidade, de conseguir, né, equacionar aqui a proposta de valor digital que atenda às necessidades do consumidor, mas também, né, que faça sentido para os varejistas, mas é algo que acho que, né, veio forte e que não dá mais para voltar atrás. A gente vê primeiro players nativos digitais avançando de forma agressiva nos setores de alimentos, beleza, cuidados pessoais, né, buscando capturar participação de mercado, Mercado Livre, Rappi, Amazon. A gente vê também muita parceria entre esses players,
né, modelos diferentes, iFood em parceria com Uber, Amazon com Rappi, tentando ali fortalecer, né, suas propostas de valor. E um outro fenômeno que eu acho que não dá para não mencionar nesse contexto de digital é o crescimento das plataformas de social commerce. Então, TikTok Shop chegou no Brasil no início do ano e já multiplicou sua receita em mais de 26 vezes. É claro que a base é pequena, né? Então esse crescimento acelerado é esperado, mas a intensidade e a velocidade do crescimento é algo que realmente chama atenção. E acho que num país como o nosso, onde mídias sociais são tão, né, amplamente utilizadas, com a frequência, né, de uso que a gente vê no Brasil, esse poder do social commerce é muito grande. E quando a gente... E não é só TikTok Shop, né? É o WhatsApp, é Instagram. Para os varejistas hoje entender como que essa dinâmica vai evoluir, entender como aproveitar dessa dinâmica, né? Para conseguir alavancar os criadores de conteúdos, os influenciadores, é algo que é uma necessidade e que vai ser muito importante aí nesses próximos anos. De novo, quando a gente fala sobre o tema que eu falei agora há pouco de importância do regionalismo, o social commerce, o poder dos micro-influenciadores pode beneficiar muito, né, nesse crescimento aqui, né, da ativação com os consumidores de forma regional, chegar ali no público certo de uma maneira mais direcionada. Então, a gente acredita muito que tem um potencial muito grande e que a gente vai ver muita mudança nos próximos anos. E, obviamente, quando a gente pensa no crescimento do digital, ele varia por tipo de categoria. Então, nessa página, a gente tem a segmentação por tipo de canal digital, então sites, apps de varejistas, sejam varejistas nativos digitais ou, né, varejistas tradicionais, apps de entrega e o WhatsApp. Então, né, no total, sites, apps de varejistas representam mais ou menos 42%, mas quando a gente olha para categorias como higiene e beleza, isso chega a quase 70% de penetração. Acho que são categorias onde a pesquisa e comparação de preço é super importante, isso né, você consegue fazer com né, muita efetividade online, comparando sites, comparando apps. São categorias onde a diversidade do sortimento, você achar ali aquele tipo, né, de produto específico para a sua cor de pele, para o seu tipo de cabelo, é algo que é muito importante, que não necessariamente você consegue né, oferecer né, no mundo físico com toda a diversidade que você consegue no online. Então, acho que isso justifica um pouco desse comportamento. E já categorias como bebidas, a gente vê que o subcanal WhatsApp extremamente relevante, representando quase 50% das compras em canais digitais. E, de novo, né, ainda não temos um modelo vencedor, acho que ainda há muito né, tentativa e erro aqui de acertar, de equacionar bem, atender bem esse cliente, oferecer um sortimento diverso, ter um nível de serviço adequado, de tempo de entrega, etc., mas equacionando a rentabilidade que é né, tão fundamental aqui para o varejo. E acho assim, se eu pudesse sintetizar assim, né, um pouco de tudo que foi dito né, nessas últimas páginas, é que o cenário competitivo está cada vez mais desafiador. A gente tem missões de compra diferentes, né, coexistindo em diferentes canais, então missões de abastecimento, reposição, proximidade, urgência, que são missões que têm frequências de compra diferentes, volumes de compra diferentes, disponibilidade de pagar mais ou menos pelo consumidor distintas. E antes, quando as linhas eram mais claras, né, abastecimento e reposição acontece no supermercado e no hipermercado, e no atacarejo, a urgência só né, mais no digital. Essas linhas param de ser tão claras. A gente tem em todos os tipos de missão players tradicionais, players nativos digitais coexistindo e tentando né, competir ali pelos mesmos clientes nas suas diferentes missões de compra com propostas de valor um pouco diferentes. Então, acho que entender como jogar nesse novo panorama competitivo vai ser fundamental para o varejo, para os varejistas né, continuarem sendo bem-sucedidos aí nos próximos anos.
E acho que diante de tudo isso a gente quer agora trazer um pouco do que é a nossa visão de como que os varejistas podem fortalecer o core, né, fortalecer os seus negócios principais, mas também buscar adjacências como, né, novas avenidas de crescimento, novas fontes de rentabilidade, para conseguir né, reagir nesse cenário competitivo, né, de tanto desafio. A gente quis trazer para vocês 4 grandes imperativos. Acho que, né, dentro de cada um deles tem muita coisa para ser discutida, é impossível que a gente consiga cobrir, né, aqui em poucos minutos tudo que está por detrás, né, de cada um desses imperativos que a gente traz, mas vou tentar pincelar alguns temas que eu acho que são mais importantes e daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, então, né, fiquem à vontade para trazer suas perguntas e também, obviamente, estaremos felizes em, né, fazer, né, depois discussões específicas para abordar cada um desses temas com vocês. Mas o que são os 4 grandes pontos que a gente vê, né? Primeiro, uma necessidade muito grande de evoluir a proposta de valor para atender às necessidades desse consumidor que está mudando, que, né, tem necessidades que são diferentes das que existiam antes, que tem uma expectativa né, de experiência acima do que existia antes, com todo esse crescimento, né, dos players nativos digitais que oferecem essa experiência digital, né, distintiva e, ao mesmo tempo, uma habilidade do varejo tradicional de oferecer a experiência da loja ali, né, o corpo a corpo, a proximidade que tem tanto valor. Então, a gente entender como evoluir essa proposta de valor, adequando essas diferentes missões de compra, ajustando o sortimento, preço e experiência para cada um dos públicos é muito importante. A gente falou também agora há pouco dessa dualidade do consumidor, né? Um consumidor que busca o valor, que está ali preocupado com a inflação percebida né, cada vez mais alta, mas que também busca a premiumização, que está disposto a gastar mais por itens, né, mais premium, itens dele que vem ali com aquele momento de indulgência, de se esbanjar. Então, como entender, né, essa dualidade e adequar essa proposta de valor, seja com arquitetura de marcas, arquitetura de preços, promoções, né, e ativações personalizadas que atendam a essa necessidade desse público, né, de consumo tão diferente. Acho que um segundo ponto é que não adianta a gente ter uma proposta de valor super forte, mas se ela não for consistente nos diferentes canais. Então, como a gente disse, né, a jornada do consumidor está omnicanal, essa omnicanalidade veio para ficar e os varejistas estão atuando em diferentes canais, estão interagindo com os consumidores em diferentes canais. E a expectativa do consumidor é de ter essa consistência da experiência. Então, uma experiência omnicanal integrada, com zero fricção, oferecendo conveniência, personalização, né, para que, de fato, a forma como a gente interage com o consumidor, as ofertas que sejam, né, colocadas para aquele consumidor, sejam pertinentes e adequadas ali às suas necessidades. Um terceiro ponto, que pode ser um impulsionador para esses 2 primeiros imperativos, é alavancar dados e IA para acelerar a performance. Então, acho que, né, Gen AI, agentes, é algo que parecia um futuro distante e agora é a realidade. Se a gente olha, né, para fora, assim, os players estão né, cada vez mais alavancando dados, analytics, para conseguir operar com mais granularidade, então tomar decisões no nível PDV, adequar seu sortimento, né, de uma forma específica para as necessidades de cada ponto de venda e aumentar a precisão, a velocidade das suas decisões comerciais e operacionais. Aqui a gente acredita que tecnologia pode tanto destravar crescimento, né, rentabilidade, mas também muito produtividade, né, trazer ali mais eficiência para tarefas que antes, né, eram feitas de forma muito manual, trazendo inteligência e eficiência para o varejo. A gente vai mostrar um pouquinho mais, né, do que está acontecendo, mas a possibilidade de usar tecnologia, dados e analytics, ela é ao longo de toda a jornada do consumidor, né? Não é só ali no momento da compra, não é apenas no canal digital, mas é inclusive no ambiente da loja. E acho que, por fim, é muito importante pensar em como expandir o crescimento para além do core do varejo alimentar. É claro que não adianta, a gente não pode, né, tirar o olho do core, no final de contas, o mundo está, né,
a parte mais representativa das receitas dos varejistas ainda são provenientes do core, mas essas adjacências elas podem ser fontes de rentabilidade muito importantes. Seja a expansão para categorias adjacentes que, né, visam atender as necessidades daquele consumidor que já está ali, que já está, né, interagindo, seja no mundo físico, nas nossas lojas, quanto nos canais digitais. E seja também novas fontes de receita como retail media, serviços financeiros, que passam a compor um ecossistema de geração de valor para o varejo. Acho que retail media é um tema que a gente tem falado muito. A gente vê evoluções importantes, mas acho que no Brasil ainda nosso nível de maturidade está aquém do que a gente vê, né, em outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos e Europa. Acho que ainda tem uma necessidade do varejo conseguir provar esse valor, provar, né, com dados, né, de forma consistente o retorno no investimento para a indústria e evoluir um pouco na sua forma de abordar a indústria, né, trazendo o skill e a expertise, as capacidades adequadas. Quando a gente, né, conversa um pouco com a indústria, eles mesmos falam essa abordagem de tentar ir com a mesma discussão ali do time comercial, né, falando tanto de investimento de trade quanto de retail media, não necessariamente é o melhor modelo. Você tem que ter os profissionais corretos com, né, os skills adequados para ter a discussão de mídia, para interagir com os times de marketing, com as agências que suportam a indústria. Acho que esse que é o caminho da geração de valor. E serviços financeiros, novamente, também é um viabilizador muito grande, né, do consumo no varejo e também uma alavanca importante para os varejistas. Então, acho que esses são, né, em alto nível aqui, 4 grandes imperativos que a gente vê como importantes. De novo, tem muita coisa para ser falada em cada um deles, mas acho que são temas que estarão aí na agenda, né, do varejo, né, nesses próximos anos. A gente tem alguns casos para ilustrar um pouco, né, de cada um desses imperativos. Então, nesse primeiro, né, da evolução da proposta de valor, desse entendimento do consumidor, a gente acredita que a personalização tem um poder enorme. Então, players como Target nos Estados Unidos são dos, né, casos de sucesso do uso de personalização como motor de crescimento, seja para interagir com cupons de desconto personalizados, promoções direcionadas, programas de benefícios, né, de fidelidade cada vez mais direcionados, que acho que tem um poder enorme. A gente vê também, né, pelos nossos dados, nossas pesquisas, que aqueles varejistas que estão investindo em tecnologia e IA, eles mostram um crescimento quase 3 vezes maior do que os demais players. Então, o TSR, né, o retorno aos shareholders muito mais acentuado naqueles varejistas que são líderes em dados, tecnologia e AI, como eu disse, né, anteriormente, isso é algo que acho que veio para ficar. Então, também um tema que a gente vai ver muita movimentação, muita evolução aí nos próximos anos. Acho que falando um pouco mais sobre tecnologia ao longo da jornada, né, do consumidor, como a gente falou anteriormente, os casos de uso estão evoluindo muito rapidamente. E não são casos de uso só no mundo digital. A gente vê diversos casos de uso que já são acessíveis com tecnologias que não tem um investimento proibitivo acontecendo ao longo da jornada do consumidor na loja. Então, seja um alerta inicial a entrar na loja, uma associação de meios digitais para descoberta e navegação na loja, com o uso de QR Code, com, né, a interação ao mesmo tempo ali no mundo físico e usando aplicativos dessas lojas, uma assistência mais personalizada com time de vendas do varejo usando o Copilot e outras, né, ferramentas para conseguir entender e conhecer esse consumidor. Integração ali entre loja, entrega domiciliar, checkouts rápidos, mais eficientes, ou sem checkout, a pessoa pode sair da loja com a mercadoria porque, né, já tem ali um link com o seu aplicativo. Então tem muita coisa acontecendo, muita inovação que acho que vai trazer aí benefícios para essa jornada do consumidor cada vez mais, né, sem fricção e com uma experiência superior. E acho que só para finalizar e a gente abrir para perguntas, quando a gente olha para as adjacências além do core, elas cada vez mais se consolidam como
fontes importantes de crescimento, mas também de rentabilidade, mais ainda de rentabilidade. Então, se a gente olha, por exemplo, para a Amazon Ads, hoje o braço de mídia e publicidade da Amazon, o valor que eles têm quase 60 bi em vendas líquidas, e eles são a terceira maior empresa de publicidade do mundo. E a margem operacional deste braço da Amazon é 40% a 50%, em comparação com 11% de margem operacional total da Amazon. Então, mostrando de novo, né, a capacidade dessa vertical de trazer rentabilidade. A mesma coisa acontece no Walmart. O Walmart tem o Walmart Connect, que é o braço de publicidade do Walmart, que cresceu 30% nos últimos trimestres de 2025. E eles também lançaram agora, no passado recente, o Walmart Plus, que é o modelo de assinatura muito parecido com o modelo da Amazon Prime, que está crescendo 15% ao ano, e 25% dos lucros totais hoje do Walmart provém dessas duas verticais, do braço de publicidade e de assinatura. Então, de novo, reforçando, né, essa capacidade aqui dessas adjacências de trazerem rentabilidade. Acho que falamos muito, né, tanto de mercado, de consumidor, do que está acontecendo com o varejo e desses imperativos. E agora queríamos abrir para perguntas da audiência. Deixa eu ver aqui o que a gente está chegando de perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Vamos lá. O comportamento do consumidor mudou bastante. Quais as mudanças vocês acreditam que vieram para ficar? Damaso, quer comentar um pouco sobre isso? Eu estava, acho que recentemente aqui numa conversa com um cliente meu varejista e eu acho que tem uma coisa que eu falei com eles e que acho que de alguma forma também acho que chocou um pouco, acho que a gente só tem uma convicção aqui, né? Que as mudanças vão continuar acontecendo de forma mais veloz e mais intensa. Então, assim, infelizmente, eu acho que o jogo aqui vai continuar cada vez mais difícil, né? Acho que o ambiente competitivo ele não vai aliviar, né? Dado a capacidade de reinvenção do consumidor, mas principalmente o ambiente de varejo está sendo muito ocupado por outros players que não eram tradicionais. Então, aqui eu estou falando desde os players de last mile, desde dos marketplaces horizontais. Então, existe hoje uma capacidade de investimento, uma escala de alguns desses players que, de fato, veio para ficar e vai continuar, acho que, pressionando o ambiente competitivo. E olhando para frente, eu acho que a grande recomendação que a gente tem feito para os nossos clientes, acho que vale aqui a reflexão, precisa continuar investindo em eficiência. Eu acho que não tem como você, né, continuar olhando para frente sem investir em eficiência. Quando a gente fala em investir em eficiência, não significa você ter corte de custos ou você trabalhar com menos pessoas. Significa o uso inteligente da tecnologia. O que a Juliana estava comentando agora sobre o uso de inteligência artificial, o uso de agente, pessoal, não é uma coisa do futuro, tá? É uma coisa que a gente já tem visto em algumas situações, onde com um custo relativamente baixo você consegue tirar, né, atividades de baixo valor agregado, seja em atividades de back-office, seja em atividades até dentro do ambiente comercial de um varejista, para que as pessoas que estejam o tempo focado em criação de valor, em pensar no melhor sortimento, em pensar na melhor precificação, em como melhor servir aquele cliente na loja e tal. Então, acho que tem um papel aqui muito grande de como isso vai avançar. Acho que o consumidor vai continuar exigindo mais, o ambiente competitivo vai continuar sendo desafiador. Cabe a vocês que são os operadores de varejo omnicanalmente, de realmente melhor servir esse cliente, focando em eficiência, diferencial de atendimento, e sortimento, né? Queira ou não, ainda em algumas das categorias, principalmente no ambiente alimentar, a parte de perecíveis, a parte de frescos, em vários lugares do mundo a gente não vê grandes avanços digitais nesse segmento, que eu acho que são diferenciais competitivos que vocês têm que continuar fortalecendo e continuar ganhando relevância aqui, né? Obrigada, Damaso. Outra pergunta aqui da audiência. Então, vemos um hiper e um atacarejo apostando muito no fundo de loja como uma alavanca de crescimento ou sobrevivência, no caso do hiper. Qual a visão da McKinsey sobre como a indústria deve olhar para o fundo de loja de uma maneira mais estratégica? Acho que eu posso, né, começar aqui respondendo essa. Acho que isso é uma verdade, né? A gente vê fundo de loja, distribuição como subcanais dentro tanto do atacarejo quanto do hipermercado e mesmo no super, né, que estão crescendo.
Acho que esse crescimento vem para tentar sustentar, né, esse desafio cada vez maior do crescimento de same-store sales. E acho que tem 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, um entendimento de sortimento e papel da categoria nestes subcanais, né, com maior granularidade. Acho que segundo, como a gente pensar em pricing, em promo, adequadamente por cada um dos subcanais. A estrutura de custo do varejo para operar cada um desses canais é muito diferente. Então, a estrutura as margens da cadeia tem que ser pensadas de uma forma específica pelos subcanais, que é fundamental para que a gente evite, inclusive, conflitos entre canais, consiga aqui ter uma operação de rentabilidade com patamares de preços adequados ali à dinâmica de cada um dos canais. E acho que, por fim, para você conseguir fazer isso, dado que é o mesmo varejista ali com essa subcanalidade, você fazer uma execução adequada é fundamental. E você só consegue fazer essa execução adequada pensando na indústria, a indústria junto com o varejo. Então, essa parceria da indústria com o varejo para entender as especificidades dos subcanais, entender o que é necessário para operar de forma adequada, é muito importante. A gente vê discussões cada vez mais fortes, dessa interação aí de indústria e varejo para tentar entender e adequar sortimento, pricing, promo, adequadamente aí para cada um dos subcanais que tem dinâmicas muito diferentes. A dinâmica do piso é totalmente diferente ali do que a gente vê acontecendo no televendas, o público-alvo, o patamar de preço, a estrutura operacional, etc. Então, acho que é um movimento que a gente vê um crescimento importante e é fundamental que a indústria entenda essa especificidade de cada um dos subcanais e atue em parceria com o varejo para conseguir atender e oferecer a proposta de valor adequada aí para os clientes. Acho que um outro ponto aqui que veio de pergunta, vocês falaram de retail media. Como funciona a aplicação desse modelo em um varejista que não é online? Acho que essa é uma ótima pergunta, A gente vê muito de retail media para os players digitais, monetização ali de sponsor ads, de displays, etc. Mas boa parte do varejo está acontecendo no mundo físico. E o que é retail media, no final das contas? É a monetização das audiências. E se a audiência está no mundo físico, a gente pode também monetizar essa audiência no mundo físico. Hoje a tecnologia avançou muito, então nas lojas físicas a gente já vê telas digitais, uso de QR Code, aplicativos ali interagindo, a pessoa interagindo com o aplicativo dentro do mundo físico. Então dá sim para varejistas predominantemente físicos também construírem negócios de retail media e conseguirem ter esse negócio como uma fonte de rentabilidade. E isso tem um valor enorme para a indústria, porque você está ali com o cliente, interagindo com ele, e sua capacidade de influência, de uma ativação muito personalizada é gigante. Então, retail media não é uma verdade só para o mundo digital, não é uma oportunidade só para o mundo digital, é uma oportunidade para o varejo predominantemente físico, sim. A gente vê players avançando de forma importante, para aproveitar essa oportunidade. Como eu falei anteriormente, no Brasil, acho que a gente ainda está num nível de maturidade abaixo do que a gente vê internacionalmente, Estados Unidos e Europa. Então, tem muito para ser feito. E aqui, acho que é fundamental que o varejo entenda isso como um novo negócio. Entenda isso como um novo negócio que precisa de capacidades específicas. Então, não adianta tentar fazer um puxadinho que o próprio time comercial conduza esse tipo de negociação, que aí a chance de você conseguir trazer algo que seja de fato receita incremental é menor. A partir do momento que você cria um negócio profissionalizado, com a tecnologia correta, com o go-to-market adequado, com o time de vendas com o skill certo, que vai conseguir acessar time de marketing da indústria, agências que suportam a indústria, que detém parte ali dos bolsões de investimento, que vão ter as capacidades de mensuração do impacto que é tão fundamental para esse negócio, de demonstrar o retorno no investimento, de ter os KPIs adequados ali para mostrar os resultados de cada uma das campanhas. Aí sim a gente passa a ter um negócio profissionalizado que consegue, de fato, criar, acessar bolsões de investimento incrementais ao investimento de trade
e trazer essa rentabilidade que pode ser tão poderosa quanto os números que eu mostrei anteriormente, né, de Amazon e de Walmart. Então, é uma oportunidade sim, mas que precisa ser feita da maneira correta para que de fato seja incremental. Não sei, Tamás, você quer complementar alguma coisa aqui nesse ponto? Não, eu acho que o desafio aqui é você conseguir trazer dados, de novo, tecnologia, dados hoje está disponível, de uma coisa extremamente sofisticada. Tem muitas formas de calcular incrementalidade, né, variação de fluxo, etc., que eu acho que a indústria, em todas as conversas que a gente tem com a indústria tem muito apetite em fazer, porque sabe que pode ser uma mídia que traga retornos mais altos até do que outros investimentos em mídia que a indústria está fazendo hoje, mas precisa existir essa parceria, essa evolução do varejo de fato construir uma base sólida, mensurável, etc. E isso acho que pode trazer muito fruto para a relação indústria e varejo, porque existe um ganha-ganha, né? O varejo rentabiliza o espaço e a audiência, e a indústria, evidentemente, faz um retorno maior, né? Tem o que a gente fala do ROAS, né? O retorno sobre investimento em advertising maior, quando ela vai para um retail media direcionada para o público certo, para o produto certo, etc. Né? Acho que você tocou num ponto que veio até uma pergunta aqui relacionada, né? Como vocês veem a evolução do papel dos dados na tomada de decisão comercial nos próximos anos? Quer falar um pouquinho disso? Acho que é substancial, né? Acho que, assim, acho que a gente tem visto uma evolução muito grande, né? Em alguns varejos, né? Alguns segmentos de varejo mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas claramente hoje, porque quem não está usando dados para tomar decisão, certamente está tomando decisões menos acuradas e menos velozes do que players que estão tomando a decisão baseada em dados. E aí a discussão é muito. A gente precisa continuar sendo eficiente, a gente precisa continuar tomando decisões acertadas. Isso é diferente de fazer tudo de uma forma muito simples. Eu acho que hoje, cada vez mais, quando você pega um grande exemplo, eu vou pegar o Walmart nos Estados Unidos, que eu sei que acho que para o Brasil não é um exemplo bem sucedido, mas lá ele está sendo muito bem sucedido em resistir a todo o avanço da Amazon, resistir ao avanço do digital. O Walmart continua sendo um player extremamente eficiente, mas ele está longe de ser uma operação que por dentro ela é simples, ela é altamente alavancada em dados, ela é altamente alavancada, então agora com a entrada de agentes, etc. Então existe uma utilização de dados, tecnologia, agentes por trás, que faz com que a operação para o cliente seja fluida, que a eficiência continue lá e que eles precisem, né, continuar sendo muito resilientes para conseguir competir em preço com players gigantes como a Amazon, e eu vejo o mesmo caminho aqui para o Brasil. Acho que não, é um caminho sem volta você pensar em continuar sendo eficiente usando tecnologia. É diferente de ser simples, né? Você vai ter que sofisticar um pouco mais os dados por dentro de casa para poder servir uma experiência melhor para o seu cliente final, mais personalizada, mais adequada e aí continuar sendo eficiente. Né? A gente tem tempo para mais uma pergunta aqui. Desde julho, o IBCBR vem mostrando uma atividade doméstica, né, apresentando decréscimo. Ao mesmo tempo, a gente vai entrar em um ano eleitoral que projeta muita flexibilidade de crédito e efeito também do ajuste de imposto de renda. Qual a visão sobre o ano de 2026 do varejo, dado esse cenário de sinais em direções diferentes, em um ambiente, em um âmbito fiscal e monetário, né, conturbado? É muito difícil fazer previsão de futuro no contexto que a gente vai ter do ano que vem, ainda mais, né, do ano de eleições. É muito difícil fazer previsão para o varejo. Acho que a nossa visão, o que a gente tem conversado com os nossos clientes, é um ano de muita cautela. Né? Eu acho que a gente, de novo, continuar com a guarda alta que a gente fala, né? Investindo em eficiência né, e proporcionando a melhor experiência para os consumidores. A gente sabe que vai ter uma disponibilização de renda por conta da questão do imposto de renda, mas provavelmente esse dinheiro deve migrar para na nossa comparação que a gente fez para itens mais essenciais, mais básicos, de ticket menor. Então, acho que existe aqui uma dicotomia de continuar um aumento de pressão competitiva, né, dado a evolução de novo do que a gente falou dos múltiplos players e canais, que vai continuar pressionando margem, mas ao mesmo tempo talvez um crescimento em algumas categorias essenciais, com um crescimento moderado aqui, dado o potencial de aumento de renda, mas a incerteza que vai acontecer a gente ainda não sabe. Né? Acho que a gente está aqui no começo dessa rampa do que vai vir para 2026, a nossa expectativa é bastante cautelosa aqui. Tá? E acho, para fechar, uma pergunta final: quais são os potenciais e dificuldades do modelo de clube de assinaturas para o varejo alimentar no Brasil, via indústrias e varejo? Eu acho que posso comentar um pouquinho sobre essa. Acho que, primeiro, esse modelo de clube de assinaturas tem um potencial enorme de fidelização, de geração, né, de recorrência do consumidor, que é super benéfico.
você consegue ter dados para fazer uma personalização cada vez mais efetiva, direcionada ali às necessidades do consumidor, explorar oportunidades de upsell, de cross-sell, né? Acho que tem um potencial muito grande e um potencial, quando a gente falou ali dos imperativos, aquele primeiro imperativo de evolução da proposta de valor, você tendo um clube de assinatura, né, um modelo de assinatura ali eficiente, você tem uma diferenciação da sua proposta de valor, de uma conveniência para o consumidor, né, de não precisar preocupar, assim, algumas categorias, por exemplo, como compra de ração PET, é a categoria onde a gente vê a penetração de assinaturas né, de forma relevante aqui para a categoria e endereçando um ponto de dor do consumidor, da conveniência, né, da importância ali de né, ter a ração no tempo adequado, né, para as necessidades do seu pet, que é super importante. Acho que, por outro lado, o que são os grandes desafios que a gente vê? Né, primeiro, ganhar escala. Então, né, ganhar escala para que, de fato, sustente ali, né, price points que, eventualmente, né, buscam trazer aquela diferencial para o consumidor, de um preço mais competitivo. Então, essa escala é muito importante e ainda, no Brasil, esses modelos são menos representativos do que, de novo, o que a gente vê internacionalmente. A gente vê uma dificuldade ali com todos os custos né, relacionados à logística, de novo, né, que toca no ponto da importância da escala. E acho que também uma dificuldade do comportamento do consumidor, né? Uma baixa adesão do consumidor brasileiro a compromissos mensais, a essa tomada de decisão, às vezes, né, mesmo que isso signifique uma economia, ter que fazer aquele compromisso mensal ali, é algo que não necessariamente é tão fácil para o consumidor brasileiro. Então, acho que sim, é uma oportunidade, se feita da maneira correta, com a proposta de valor adequada, para gerar essa recorrência, essa fidelização do consumidor, mas sabendo que existem esses desafios né, de adesão para que a gente consiga a escala necessária para um programa, né, que traga a rentabilidade esperada para o varejo. Acho que a gente chega aqui ao fim da nosso webinar. Queria agradecer a presença de todos. Vamos deixar aqui nossos contatos na tela, tem um QR Code para que vocês possam também, né, deixar a opinião de vocês, né, os feedbacks. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com o Tamaso. Estamos à disposição para, né, marcar conversas aí específicas com cada um de vocês, para a gente aprofundar em qualquer tema que seja do interesse. E agradeço muito a participação de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.